Olá, meu nome é Beverly e eu tenho 19 anos. Você alguma vez já teve um nêmesis que não te deixava em paz? Pois eu tenho um. E, um dia, eu finalmente consegui me vingar dele por tudo que ele me fez. Quer saber como? Então, inscreva-se no canal e eu te contarei tudo. Eu tenho um irmão gêmeo, o Frank. Mas não pense que isso é legal. Acredite em mim, não há nada de bom nisso. Desde crianças, tínhamos que fazer tudo juntos. Nós até dividíamos o mesmo quarto e estudávamos na mesma turma na escola. Eu esperava me livrar dele quando fosse para a faculdade, mas não foi o que aconteceu. Depois do ensino médio, Frank e eu nos mudamos para outra cidade e entramos na mesma faculdade. Nós até alugamos um apartamento juntos para economizar dinheiro. Nós sempre zoávamos um com o outro, como quando éramos crianças. Resumindo, eu vivia no mesmo inferno de sempre. Certo dia, ele me pregou uma peça tão maldosa que eu simplesmente tinha que me vingar dele. E sabe o que aconteceu? Aquele perdedor parou de falar comigo. Bem, foi melhor assim. Pelo menos ele parou de me distrair dos meus estudos. E eu realmente tinha que estudar muito. Eu sonhava em conseguir um ótimo emprego. Enquanto meu sonho não se realizava, eu trabalhava meio período como dançarina em um clube para pagar a faculdade e minha parte no aluguel. Minha vida foi boa durante um tempo, mas, como sempre, isso não durou muito. De repente, comecei a tirar notas horríveis nas provas. Eu fiquei chocada. Afinal, eu tinha certeza de que tinha ido bem em todas elas. E então, um dos meus professores me disse que eu estava prestes a ser expulsa da faculdade. Eu não sabia por que isso estava acontecendo, mas fiquei completamente desesperada e não sabia o que fazer. Então, decidi pedir ajuda à minha melhor amiga Melanie, pois ela sempre me dava bons conselhos. Ei, será que isso é coisa do Sr. White? Perguntou minha amiga. No começo eu não entendi o que ela estava querendo dizer, mas então eu percebi. Não muito tempo atrás, o Sr. White descobriu que eu estava trabalhando como dançarina em um clube. Como ele era rígido e conservador, era difícil prever como ele reagiria. Aposto que ele simplesmente decidiu me expulsar da faculdade por, ter feito escolhas ruins. Eu decidi firmemente que iria provar àquele professor mal-humorado que eu não merecia ser tratada assim. É por isso que larguei meu trabalho como dançarina e passei meus dias estudando. Mas adivinha só, não ajudou em nada. Minhas notas continuaram sendo as mais baixas da turma. Eu simplesmente não conseguia acreditar. Eu não tinha outra escolha a não ser falar com o Sr. White pessoalmente. Você não consegue imaginar o quão relutante eu estava em fazer isso. Corando de vergonha, eu contei tudo para ele, sobre largar meu emprego no clube, as noites que passei em claro por causa dos estudos, meu sonho em ter uma grande carreira. E, é claro, quase chorando, pedi a ele que tivesse pena de mim e parasse de me punir. Porém, quando finalmente ergui os olhos do chão, vi o rosto completamente confuso do professor. Beverly, eu não tenho ideia do que você está falando, ele disse, surpreso. Foi quando percebi que não tinha sido ele. Mas quem estava me sacaneando então? Claro, eu corri de volta para Melanie com essa pergunta. Sentamos em um café por 1 hora e discutimos quem poderia estar por trás de tudo isso. De repente, ela disse, Beverly, acho que já entendi. Deve ter sido Frank. Isso fazia sentido. Eu não tinha a mínima ideia do que o meu irmão andava fazendo ultimamente. O Frank não falava comigo há 1 mês. Ele sempre ia para algum lugar depois das aulas. Parecia que estava saindo com alguns amigos novos. Quem sabe o que ele pode ter feito pelas minhas costas? Passei o dia todo pensando sobre isso e me sentindo desconfortável. Eu estava deitada na cama, quase pegando no sono, quando me lembrei de mais uma coisa. Pouco antes da nossa última briga, o Frank estava tentando me convencer a desistir da faculdade. Ele queria que eu voltasse para a casa dos nossos pais, porque claramente não poderíamos continuar morando juntos. Eu me lembro de ter dito a ele, se você quer tanto isso, então desista você. Tudo fazia sentido. O Frank definitivamente era o responsável por todos os meus problemas na faculdade. Mas eu não era boba. Decidi bancar a detetive por um tempo e ficar de olho naquele canalha. E você sabe o que eu descobri? Meu irmão conseguiu um emprego de meio período em uma empresa de informática. E agora tinha um novo amigo com quem ele sempre saía. Eu fiz uma busca nas redes sociais do meu irmão e descobri que o amigo dele era um hacker. Mas eu também era uma hacker e tanto. Um dia, li as mensagens de texto do meu irmão com seu amigo, enquanto ele estava no banho. E eu descobri uma coisa horrível.
O Frank pediu ao hacker para invadir o sistema da nossa faculdade e me dar notas ruins em todas as provas. Foi assim que ele decidiu se vingar de mim pela minha brincadeira inocente. Eu estava fora de mim de tanta raiva. Acontece que eu não tinha culpa de nada e realmente tinha ido bem nas provas. A injustiça de tudo isso me fez estremecer. Eu já estava me preparando para jogar tudo na cara do Frank. Mas depois de alguns minutos, me acalmei um pouco e me lembrei que a vingança é um prato que se come frio. Decidi pedir ajuda a Melanie para bolar um bom plano. No entanto, para minha surpresa, ela não gostou nem um pouco da minha ideia. Beverly, você sabe que isso não vai adiantar nada, ela disse. Desse jeito, vocês continuarão se vingando um do outro para sempre. A Melanie sugeriu que eu tivesse uma conversa normal com o Frank e fizesse as pazes com ele. Ela já viu meu irmão? Falar com ele seria inútil. Ela não sabia de nada. Já que você não quer me ajudar, eu vou lidar com isso sozinha, eu disse a ela e comecei a planejar minha vingança. Meu plano final ficou muito bom. Eu consegui denunciar o Frank e o amigo dele ao chefe da empresa. Contei nos mínimos detalhes o que aquele hacker infeliz fazia com os computadores da empresa e como meu irmão estava usando os serviços dele. Frank e seu novo amigo foram demitidos imediatamente, e isso era exatamente o que eu queria. Bem, agora meu irmão entenderia de uma vez por todas que ele não devia ter mexido comigo. Resumindo a história, meu plano funcionou, minhas notas melhoraram e o Frank parou de me incomodar. E ele ainda se recusava a falar comigo. Aliás, eu acabei me dando muito bem com o Sr. White. Aparentemente, depois desse incidente, o Sr. White sentiu pena de mim. Eu decidi não perder essa chance e aceitei escrever um artigo sob sua orientação. Mas foi aí que começou o verdadeiro inferno, que eu não poderia prever. Um dia, tive que falar com o professor através de uma chamada no Zoom. Nós tínhamos que discutir alguns tópicos do artigo. No início da nossa conversa, ele me perguntou como eu estava, como de costume. Para reforçar minha imagem de boa menina, comecei a dizer a ele o quanto gostava de estudar e que só pensava nas nossas pesquisas, até porque isso não era completamente mentira. E então, justo quando eu estava falando apaixonadamente sobre meu trabalho de pesquisa, o professor de repente pareceu surpreso. Percebi que ele estava olhando para algum lugar atrás de mim e meu coração parou imediatamente. Eu me obriguei a virar a cabeça e vi o meu irmão dançando atrás de mim. Estaria tudo bem se ele não estivesse usando uma roupa de látex, como as que os dançarinos usam nos clubes. Naquele momento, eu não consegui me mexer. Tentei encontrar palavras para explicar tudo ao professor, mas quando me virei para a tela do computador para me desculpar com o Sr. White, vi que ele já havia saído da nossa videochamada. E claramente, não tinha sido por causa de um problema de conexão. Era isso. Minha vida acadêmica estava oficialmente acabada. O professor não me perdoaria. Por que você fez isso? Eu gritei quase chorando. Eu nem tinha mais forças para ficar com raiva. Eu só me sentia completamente desesperada. Mas meu irmão não pareceu se importar nem por um instante. Ele riu da minha cara e disse: "Você não achou que sairia impune, né?" Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Em pensar que um dia eu cheguei a acreditar que, após descobrir sobre o hacker, ele finalmente sentiria medo de mim e me deixaria em paz. Talvez a Melanie estivesse certa e eu tivesse mesmo que desistir, mas a ideia de deixar o Frank se safar dessa me deixou furiosa. No dia seguinte, fui para a faculdade esperando que fosse meu último dia lá. No entanto, descobri que ninguém iria me expulsar, mas minha reputação estava praticamente arruinada. Aparentemente, o Sr. White contou a todos na faculdade o que tinha acontecido, e agora não só ele, como quase todos os professores estavam me tratando mal, sem mencionar que a Melanie parou de falar comigo. Nesse ponto, parei de acreditar que um dia poderia conseguir meu emprego dos sonhos, me tornar uma advogada de renome. Decidi que não tinha mais nada a perder e voltei a trabalhar no clube. Todos os dias, eu pensava em maneiras de me vingar do Frank por tudo que ele fez. No final, o destino parece ter colaborado comigo. A chance praticamente caiu sozinha no meu colo. Descobri que meu irmão havia encontrado um emprego promissor e estava prestes a ter uma importante entrevista pelo Zoom. Além disso, ele planejou tudo para que eu não estivesse em casa naquele momento. Muito inteligente, mas eu era mais esperta do que isso. Então, eu silenciosamente me preparei para a minha entrada triunfal. Me escondi em meu quarto e esperei. Quando meu irmão estava entusiasmado, dizendo ao chefe da empresa o quão incrível ele era, eu silenciosamente entrei no quarto
e comecei a desfilar por lá, em uma roupa de látex com orelhas de coelho, que eu havia comprado para minhas apresentações. Bem, você provavelmente já sabe o que aconteceu depois disso. Mas se você ainda não sabe, procure um vídeo sobre isso no canal. E não se esqueça de escrever nos comentários de que lado você está.